meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, mais uma aula específica, mais uma aula bastante focada aí no nosso estado de Mato Grosso. E hoje chegou a hora da Lei Complementar 207 de 2014, né? Professor, essa Lei Complementar 207 trata de quê? Vamos ler a ementa da lei. Olha só. Institui o código. Gente, presta atenção, ó. Institui o código, né? Ó. Qual o código? Disciplinar do servidor público civil do Estado, do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, né? Professor, olha só, do servidor público civil do Poder Executivo. Gente, o servidor público civil do Estado, né? Ele está regulamentado, né? O estatuto é o quê? A LC 04, né? De 1990, na qual o professor Luiz tem gravado assunto por assunto, né? Nesse estatuto, é um estatuto que nós temos diversos títulos, e um desses títulos é chamado do regime, olha aí, ó, regime disciplinar. Disciplinar. Nesse regime disciplinar, nós temos lá os deveres e nós temos as proibições. O que acontece, né? Já na LC 04, né? Caso, né, o servidor venha desrespeitar, não cumprir um dever dele ou descumprir, ter um comportamento proibido, alguma proibição, né? Ele vai ser o quê? Ele poderá ser penalizado, né? Ele vai passar por PAD, né, por exemplo, PAD, sindicância, né, e assim, ou seja, ele vai ter a apuração. E esta lei complementar 207, né, vai atuar exatamente nesta área, LC 207 de 1990, né, vai detalhar a aplicação lá do título do regime disciplinar do servidor público. É claro que aqui vai detalhar, vai dar todos os encaminhamentos necessários aqui para as comissões processantes administrativas no estado de Mato Grosso, né? Eu, particularmente, eu espero que você, como servidor público, né, apenas tenha esse conhecimento teórico, né, não seja aí cliente aí do instituto dessa lei aqui do regime disciplinar. Bacana? Vamos lá. Uma lei de 2004, né, 2004, aí ela já teve 3 alterações, e esta aula aqui nós estamos atendendo já até a alteração da LC, da Lei Complementar 584 de 2007. Né? Esta Lei Complementar de 2007, ele criou mais um procedimento, tá? Ele criou o procedimento sumário, tá? O procedimento sumário para apuração de algum delito administrativo, de alguma infração administrativa, que é o termo mais correto. Bacana? Então vem comigo. Professor, essa lei ela é longa? Com certeza. Tá? É uma lei aí com mais de 130 artigos, né? É uma lei completa. O legislador aqui ele quis o quê? Regulamentar tudo sobre procedimento administrativo. O legislador organizou aqui essa lei por capítulo, né? Cada capítulo trata de um assunto. Como é um assunto bastante longo, eu, professor Luiz, eu tomei a seguinte estratégia metodológica, né? Cada aula nós iremos trabalhar cada capítulo a gente vai trabalhar em uma aula. Professor, por que isso, né? Eu digo para vocês que essa metodologia tem dado certo, para os alunos terem uma compreensão. Quando a gente trabalha cada aula, um capítulo, o aluno entende que esse capítulo faz parte de um todo e esse capítulo tem um trabalho em si, ou seja, cria um juízo de valor para o nosso aluno, né? Então, esta aula, por exemplo, a gente vai estudar disposições preliminares, apenas 2 artigos, né? E, claro, essa explicação ampla para vocês aí, apresentando todo esse dispositivo, né? As disposições preliminares vai instituir esse código disciplinar de apuração e vai definir a amplitude da aplicação da lei. O capítulo 2º das penalidades, claro, as penalidades com base na LC 04. Essas penalidades, nós temos que ter o quê? Regras para aplicar essas penalidades. Então, nós temos o capítulo 3º, uma das regras aí, por exemplo, temos as atenuantes, temos as situações que vão agravar a situação do apenado e assim por diante. O próximo capítulo, das responsabilidades. Como assim, professor?
quais as responsabilidades, o que pode responder o servidor administrativamente, civilmente e penalmente, né? Aí vamos lá, da instrução sumária. Instrução sumária aí é para a autoridade identificar se ocorreu ou não aquele fato antes de abrir qualquer procedimento formal. Falando em procedimento formal, nós temos 3: sindicância administrativa, procedimento sumário, que foi acrescentado pela LC 587, e, claro, o todo-poderoso, o que nós devemos evitar de qualquer jeito, que é o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? Nós vamos trabalhar todos esses instrumentos em cada aula específica. O capítulo 8º da lei trata da extinção da punibilidade e da reabilitação. Extinção da punibilidade são o quê? É o prazo previsto aí das prescrições das penas, né? E a reabilitação significa dizer o seguinte: o cara recebeu uma pena de repreensão, por exemplo. Ele vai carregar essa pena de repreensão para o resto da vida? Não. Ele pode ser o quê? Reabilitado. E as regras da reabilitação estarão aqui nesta aula maravilhosa que eu terei o maior prazer de passar para vocês, né? E aí, professor, para fechar com chave de ouro, né, no Brasil nós temos sempre um princípio da Constituição, que é o duplo grau, tá, de jurisdição, ou seja, você pode recorrer das decisões. Então, as partes dos recursos, da reconsideração e do pedido de revisão do processo, tá, a gente vai ver no capítulo 9 da lei. Bacana, então, essa é a estrutura que a gente vai estar comentando, tá, capítulo a capítulo. No total são 10 aulas aí para a galera, né? Vem comigo, vamos lá. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Estamos iniciando, né? Então, disposições preliminares, qual que é o primeiro artigo? Ele vai o quê? Instituir o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso. Então, nós temos aqui um Código Disciplinar, né? É claro que este Código Disciplinar ele está pautado no Estatuto do Servidor Público Civil, que é a LC 04 de 1990, né? Ok, bacana. Artigo 1º pago. O artigo 2º, professor. O que traz o artigo 2º? O artigo 2º traz o quê? A aplicação, a abrangência da lei. Onde que essa lei será aplicada, né? A quem? Vamos lá. O servidor público civil, ok? Tá, civil, muito importante, tá? Civil, não militar, olha aí, apenas civil, né? Civil, né? Detentor de emprego público. Professor, quem que é aquele detentor de emprego público? É aquele, no âmbito do Estado de Mato Grosso, né? Que ele é regido pela CLT, lá da Administração Pública Indireta, né? Das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Professor, dá um exemplo aí, aquela MT Gás, né? MT Gás, MT Participações, todas elas são CLTistas, tá? Então, tem outras empresas públicas do Estado de Mato Grosso. Então, elas são o quê? Empregados públicos, estão sujeitos a esse regime disciplinar. O que mais, professor? Cargo efetivo é o cara que é concursado. Olha aí, ó. Concursado, ok? Cargo em comissão, aquele que é nomeação de livre nomeação e exoneração. Bacana, então o público-alvo é esse, da lei. Agora, o que esse povo tem que fazer? Olha lá, infringir deveres elementares, ó. Deveres elementares são os deveres do servidor público lá da LC 04, que é o estatuto, né? Olha aí, então lá traz os deveres do servidor público, né? Ou violar condutas vedadas. Professor, o que são condutas vedadas? São os casos de proibições. Né? Proibições também previstas aonde? Na LC 04. Olha a importância da LC 04, né? É prevista no estatuto. Esse estatuto também, ó, é LC 04, né? Do servidor público estará sujeito a procedimentos administrativos disciplinares. Olha só, procedimentos administrativos, que é porque é no âmbito da própria administração, previstos nesta lei complementar, né? Então, aí para você, a abrangência da aplicação dessa lei. Professor, eu quero aprender isso de forma definitiva, estou sujeito aí a sugestões. Então, a primeira sugestão que o prof. Fala a vocês é o seguinte: você tem a obrigação de ir lá na lei complementar 04, né? E o capítulo do regime disciplinar, cara, você tem que assistir ele todo primeiro. Então, assista todo
o regime disciplinar, aí depois a gente explica essa lei para vocês. Bacana? Pronto. Então, primeira aula está paga para vocês aí, aula bastante curta aí, que diz respeito aí às disposições preliminares da LC 207. Mensagem de encerramento. Olha que frase linda. Quando a tristeza bater na sua porta, tá? Então está chegando aquela sensação de tristeza, né? Abra um belo sorriso e diga: desculpa, mas hoje a felicidade chegou primeiro, né? Então isso aqui é muito importante, cara, psicológico, né? Então, sempre busque a felicidade, né? E isso você vai exercendo, que isso aqui dá certo, realmente. Tá certo, meus amigos? Forte abraço, fique com Deus, até a nossa próxima grande aula. Fui, tchau. Clique like.